Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Um prazer tê-los aqui, né? A gente está gravando também, se vocês quiserem assistir depois, tá? Eu sou a doutora Thais Ouzani. Para quem ainda não me conhece, eu sou farmacêutica, sou especialista aí em cannabis medicinal, em farmacologia, em assuntos regulatórios, em oncologia, em várias áreas, tá? Tenho um mestrado, doutorado. Estudei fora, inclusive, fiz meu doutorado na Alemanha, na área de oncologia, principalmente, e foi lá que eu tive o meu primeiro contato com a cannabis medicinal. Porque, para quem não sabe, a cannabis medicinal já era legalizada lá na Alemanha, né? E recentemente também foi aí legalizada para uso recreativo também, né? Que o país ali da Holanda, que fica ali ao lado, já tinha essa legalização, então eles avançaram também nesse sentido, tá? Bom, acredito que alguns de vocês já tenham ouvido falar aí de algum paciente ou alguém da família que já use, né, cannabis medicinal como tratamento médico, né, ou mesmo que você como profissional de saúde, algum paciente seu já tenha levantado essa questão para você, né? Então, a gente precisa entender o que que é, né, por que tem essa demanda, né, o que está acontecendo, né? Então, amanhã a gente vai falar bastante sobre as oportunidades, né, de trabalho nesse mercado, mas antes disso eu quero explicar para vocês o que que é o mercado canabinoide, né, quais são os números desse ano, né, como que está acontecendo, né? Então, vamos falar um pouquinho desses números, né? Bom, o que que é o mercado canabinoide, né? É o mercado aí dos produtos derivados da cannabis sativa, né? Que é essa plantinha aqui, tá? Essa planta, né, é uma planta ali originária lá da Ásia Central, tá? E ela produz aí o que a gente chama de fitocannabinoides, que são substâncias que têm aí o princípio ativo, né? Que tem o CBD, o THC e muitos outros, né? Então, o principal que a gente ouve falar o tempo todo, né, que é o CBD, ele é o canabidiol, né? E o canabidiol, a gente tem aí estudos sobre eles, mas a gente tem ele sendo utilizado, né, com histórico aí de mais de 5.000 anos, né? Então, está sendo utilizado aí há muitos e muitos milênios, né? E, com isso, tem vários registros históricos e médicos em relação ao potencial medicinal dessa planta, tá? Ter essa planta, né, além aí dos fitocannabinoides, tem também os terpenos, os flavonoides, que são outras substâncias químicas que também têm potencial terapêutico, tá? E o mercado canabinoide, né, ele gira em torno dessa planta, né, dessa substância, principalmente aí dos fitocannabinoides, mas de todos os outros compostos também dessa planta, tá? Na parte medicinal, o que interessa para a gente são principalmente os fitocannabinoides, né, mas também os terpenos e flavonoides. Já para o mercado canabinoide de forma geral, né, todas as partes dessa planta também são aproveitadas, tá? Então, para vocês terem ideia, por exemplo, lá nos Estados Unidos ou na Europa e no Canadá, as sementes, né, as sementes dessa planta, que são bem pequenininhas, elas são ricas em, em ômega 3, ômega 6, ômega 9, e são consumidas como alimento, tá? Se alguém já viajou para fora, já viu, por exemplo, proteína, né, a hemp protein, né? Então, como a gente tem whey protein aqui, né, eles têm a hemp protein lá. Então, eles compram no mercado, por exemplo, na internet. Então, a proteína que é feita aí a partir, principalmente da semente do cânhamo, né, que é outro nome aí dessa planta, tá? Tem vários subtipos, e o cânhamo é um subtipo que é muito utilizado aí para cannabis medicinal, que ele tem o THC controlado, né, que é cerca ali de 0,3%, tá? Então, ele é controlado já na genética da semente dessa planta, tá? Para a gente poder controlar e ter toda a cadeia de produção aí desse produto de forma controlada, tá?
Então, o mercado canabinoide, ele gira em torno de todos esses produtos, tá? E aqui no Brasil, o foco é mesmo na cannabis medicinal, né? Como vocês sabem, é uma planta ainda proibida aqui no Brasil, né? No entanto, esse ano a gente já teve aí um grande avanço na discussão em relação se vai ser permitido a plantação, o cultivo aí, lógico, para fins de produção comercial, tá? E eu estou dentro desse mercado, acompanho de perto e acredito que isso vai ser regulamentado em breve, tá? Que é aí mais uma grande oportunidade para vocês atuarem, tá? Por quê? Existe uma demanda muito grande de profissionais, e como vocês estão vendo, a regulamentação está avançando, né? A cada ano a gente tem aí uma aceleração, né? Então, no mercado global, a gente tem aí um crescimento anual aí de cerca de 20% até 2032, né? Então, está avançando bastante. E a regulamentação aqui no Brasil, a gente consegue ver que esse ano a gente teve vários avanços, várias discussões novas, né? Em breve a gente vai ter ainda mais mercado para atuar, tá? Bom, a gente tem aí como uso terapêutico, né? Principalmente nas condições neurológicas, como epilepsia, Parkinson, Alzheimer, TDAH, autismo, na saúde mental e dor, né? Que eu diria aí que é o número um, tá? Onde a gente mais vê as prescrições, tá? Principalmente para ansiedade, dor crônica, depressão, insônia, tá? Principalmente porque aqui a gente tem patologias que são tratadas aí com medicamentos controlados, né? Que são medicamentos aí que são aí possíveis de causar dependência, que geram aí muitos efeitos colaterais, tá? Então, muitos pacientes têm preferido usar a cannabis medicinal aqui para poder diminuir, né, esses efeitos colaterais, para não ficar dependente daquele medicamento, ou poder pelo menos reduzir um pouco o uso, por exemplo, de benzodiazepínicos, né? Então, tem sido muito, muito, muito utilizado, principalmente nessa área, tá? E os formatos disponíveis a gente tem vários, né? Nas farmácias a gente tem ainda limitado a óleos, mas via produtos importados a gente tem diversas formas farmacêuticas, né? Não sei se vocês já viram, já tiveram contato, mas tem cápsulas, tem as gummies, né? Que são as gominhas, como se fossem jujubas, né? Tem spray, tem creme, tem até enxaguante bucal, shampoo, tá? Tem de tudo quanto é tipo, inclusive cosméticos, tá? No entanto, a legislação ainda não permite que a gente tenha cosméticos aqui no Brasil, mas se for apenas tratado como uma forma farmacêutica, é um creme para a pele, e for para uso para tratar algum tipo de doença de pele, sim, você pode importar, tá? Com a devida prescrição, você pode importar, sim, esse tipo de produto, tá? Então, a gente tem visto aí um reconhecimento bem grande, científico, tá? E, inclusive, aí, vários médicos já começaram a prescrever, tá? No entanto, ainda é cerca de 1% nesse Brasilzão, tá? Então, ainda é muito pouco. Então, se você é médico e ainda não prescreve, tem um grande espaço aí que você está perdendo, tá? Então, esse ano a gente tem um número aí, batemos aí 873 mil pacientes, tá? Já utilizando aí produtos de cannabis no Brasil. Então, a gente teve um crescimento de cerca de 30% em relação ao ano passado, tá? 853 milhões de reais, né? Foi o faturamento aí desse mercado em 2024. E esse ano a previsão é de fechar em quase 1 bilhão de reais, tá? 971 milhões de reais, tá? Então é um mercado aí extremamente lucrativo, tá? Que vem crescendo a cada ano. Então a gente vê aí muitos e muitos pacientes, então a gente tem aí praticamente quase 85% dos municípios no Brasil já com algum paciente
que já teve contato e utilizou a cannabis medicinal como tratamento, tá? E a gente tem aí cerca de 47% desses produtos são importados, 31% nas farmácias e 22% nas associações, tá? Então, esse mercado aqui no Brasil, ele se divide hoje basicamente, né, nessas três vias, os produtos importados nas farmácias e nas associações especializadas. São mercados diferentes, tá? Dos importados, a gente tem aí uma gama enorme de importadoras, tá? A gente tem mais de 400 empresas cadastradas para fazer a importação desses produtos aqui, tá? Esses produtos vêm de todos os lugares. Vem aqui da América Latina, de países como Uruguai, Colômbia, vem da Europa, como países como a Suíça e a Alemanha, vem da América do Norte, né, Canadá e Estados Unidos, tá? Então, vem de diversos lugares, com diversos tipos de formulações, e cada empresa tem ali o seu apelo, tá? Então, a gente tem aí formulações de nanotecnologia, formulações aí mais simples, tá? De todos os tipos. Tem os produtos da farmácia. Quem são os produtos da farmácia, né? São aqueles que foram registrados, né? Como a gente tem aí uma legislação específica, a gente tem uma transição no registro, né? A gente tem a 327 e a empresa, né, precisa lá e pedir uma autorização, que a gente chama de autorização sanitária, para ter esse produto na farmácia, tá? É quase um registro de medicamento, mas ele não tem ali todas as etapas, tá? É uma coisa um pouco específica. E os produtos das associações, né? As associações, gente, é um parênteses aqui, porque ela é esse mercado, mas ela não é um mercado regulamentado, tá? É permitido via judicial, mas não é um mercado regulamentado, ou seja, não cabe aqui as regras da Anvisa, tá? Então, funciona de uma maneira um pouco separada, tá? Então, tem toda a legislação, mas a parte das associações funciona um pouquinho diferente, tá? Embora, sim, a gente tente manter tudo dentro dos padrões, tá? Então, o pessoal da associação tenta manter o máximo possível, né? Alguns controles de controle de qualidade, né? Alguns padrões aí de prescrição médica e tudo mais, tá? Mas ainda assim, é uma coisa à parte, tá? Bom, e se a gente já viu, né? A gente sabe aí que a gente tem um mercado bem grande, que está crescendo cada vez mais. Provavelmente você já conhece alguém que usa cannabis medicinal ou quer usar, né? Muitos não conseguem ainda pela questão do acesso, né? A questão do preço, mas a gente já tem aí de todos os preços e a gente viu aí o preço caindo bastante ao longo dos anos, principalmente porque a concorrência aumentou bastante, né? E a gente começou a ter recentemente mais mais produtos nacionais, né? Embora a gente ainda tenha dependência da importação, pelo menos do insumo, tá? Mas isso aí está melhorando a cada dia, tá? E aqui eu trago aqui as três principais barreiras aí dos profissionais de saúde, né? Então, por que você ainda não atua nesse mercado, né? Provavelmente aí pela falta de conhecimento técnico, né? Que é a primeira grande barreira, né? Afinal de contas, eu não tive isso na faculdade. Provavelmente você também não teve. Eu também sou professora universitária e na minha faculdade lá, os alunos ainda não têm também a disciplina de endocannabiologia, por exemplo, tá? Mas algumas faculdades já incluíram, então alguns alunos já estão saindo da faculdade com essa disciplina, tá? Mas, infelizmente, não é a realidade da maioria das pessoas, principalmente dos profissionais aí que já estão formados, que já atuam aí em em diversos outros mercados, né? Então, independente aí se você é médico, se você é farmacêutico, se você é psicólogo, se você é biomédico, né? Não teve aí, provavelmente, essa formação técnica,
né? E se você já se interessou por esse mercado, provavelmente você até já fez algum curso ou procurou alguma informação aí pela internet, né? Mas é a grande barreira, né? Não conhecer o suficiente, ou se você já começou a estudar, mas ainda não se sente seguro o suficiente, né? Principalmente para os profissionais que vão prescrever, né? Que aí tem que lidar com dosagem, indicação terapêutica, e a gente sabe que não é padronizado, né? Não funciona com os outros medicamentos, né? Que tem ali a bula, tudo certinho, e você tem ali a indicação, e vai seguir aquela indicação para todos os pacientes, né? No caso da cannabis medicinal, não funciona assim. Ela é individualizada, né? Então, a gente tem que estudar o tempo todo, tem que conhecer como que funciona, tem que conhecer os produtos, o que é mais difícil ainda, porque os produtos não são padronizados. Então, o produto importado é de um jeito, um produto de farmácia é de outro jeito, né? De associação, então, é completamente diferente. E se você trocar de um importado para outro, ou de um importado aí para um de farmácia, né? Você vai ter um resultado diferente com aquele seu paciente, tá? Então, é bem complexo entender todas essas questões, né? Então, por isso que a falta de conhecimento técnico é uma grande barreira em relação à atuação nesse mercado, né? Mas a outra grande barreira é a insegurança regulatória, né? Então, se você já estudou, já entendeu, mas existe aí muitos profissionais que têm medo de atuar por conta da insegurança regulatória, né? Porque a legislação muda o tempo todo, não tem um protocolo exato ali de uma prescrição, tem medo ali das responsabilidades legais, né? Tipo, eu posso mesmo atuar, ou eu vou sofrer alguma sanção em relação a isso, eu preciso de alguma liminar na justiça, eu preciso fazer algum tipo de documento em específico, né? A gente viu recentemente até alguns profissionais aí principalmente médicos, né, recebendo ali algumas notificações, até de conselho, mas a gente já sabe que tudo isso aí é respaldado já pelas legislações, tá? Então, em relação a isso, se você tem medo de atuar nesse mercado, só precisa entender como que funciona. Claro, existem alguns documentos que você pode ter para se resguardar, tá? Como, por exemplo, o TCLE, que é o termo de consentimento livre, esclarecido, tá? Esse termo, né, vai te resguardar ali que você deu todas as informações para o paciente, você vai assinar, ele vai assinar, e você vai guardar aí uma via com você e a outra via do paciente, tá? Com esse documento, você já se protege, porque você deu as informações, as orientações ao paciente, tá? Esse documento, embora muitos profissionais não estejam utilizando, ele é obrigatório pela RDC 327 de 2019, tá? Que é a legislação que regula toda a cadeia de produtos, prescrição, tá? E o registro desse produto, tá? E além disso, a gente tem aí o desconhecimento das oportunidades, né? Falta de informação real aí sobre as possibilidades de carreira e atuação nesse mercado, né? Que eu ouvi bastante e infelizmente tem profissional que nunca ouviu falar, né? A gente tem diversas possibilidades, independente da sua formação, né? Claro, dentro da área de saúde é preferível, porque você já vem com uma bagagem, né? Então, se você, por exemplo, é um profissional farmacêutico, você já tem ali um conhecimento enorme ali da parte de legislação, da parte de produto, né? Que a gente precisa nesse mercado, tá? Bom, como eu já comecei a falar um pouquinho da parte regulatória, eu vou falar mais um pouquinho para vocês, para que a gente já vencer de vez essa barreira aí da insegurança regulatória, tá? Então, fiquem tranquilas que esse mercado já é oficialmente regulado no país. Então, sim, você pode atuar nesse mercado,
Sim, a cannabis medicinal é regulada, ela é autorizada, tá? Não tenham medo em relação a isso, tá bom? Lógico, vamos entender, né, as legislações que se aplicam, o que deve ser feito, o que não pode ser feito, mas sim, ela é permitida, tá? Então, qualquer pessoa hoje com a sua prescrição tem acesso a esse produto, tá bom? Lá em 2015, né, a gente teve aí a primeira movimentação da Anvisa em relação a isso, que estabeleceu um acesso legal aos produtos à base de cannabis, né? Então, foi uma primeira legislação, tá? E depois ela foi evoluindo, tá? Então, a partir dali teve uma liberação excepcional para importação, tá? Para que o paciente pudesse começar a importar. Depois isso foi evoluindo. Lá em 2019, a gente teve um grande marco, que foi aí a construção da nossa RDC 387 de 2019, tá? Ela regulamenta os produtos e a prescrição, tá? Então, ela trouxe as diretrizes claras. Então, hoje a gente baseia tudo nela. Só que ela traz várias proibições, né? Inclusive em relação à propaganda. A propaganda de produtos de cannabis é completamente proibida, embora você veja eventualmente no Instagram, né, de algumas marcas que postam produto lá, é completamente ilegal, tá? Então, não pode postar produto. Por quê? Os produtos de cannabis, eles estão enquadrados na portaria 344 de 98, né? São produtos controlados, estão lá na lista C1. Se são produtos controlados, a gente não pode divulgar, né? Por quê? Porque os produtos controlados, né, eles podem ter aquela possibilidade ah, de causar dependência, embora não seja o caso ainda da cannabis medicinal, tá? Com CBD puro, por exemplo, que seria o produto aí de canabidiol isolado, isso não se aplica. Por quê? Porque o canabidiol, ele não atua nos receptores aí por exemplo, de dopamina, os receptores dopaminérgicos, que são ali da nossa recompensa, né? Mecanismos de recompensa que são ali o que vai gerar uma possível dependência. Os produtos de CBD não atuam aí, portanto, não são plausíveis de causar uma dependência. No entanto, produtos que tenham THC, esses sim podem ser que causam, tá? Existe uma pequena possibilidade, é lógico que a gente tem aí uma porcentagem muito pequenininha, né, na maioria dos produtos, que raramente vai acontecer alguma coisa, mas existe sim esse parâmetro, tá? Mas independente disso, está na lista da 3744, tem que se, tem que se seguir todas as orientações em relação a isso, tá? Então, é um produto controlado e precisa seguir as regras que são bem limitadas, tá? O que mais? Na 327 a gente tem ali como que a gente faz o registro desse produto, né? Então, a gente tem a primeira fase, que é uma autorização sanitária, para a gente ter esse produto disponível na farmácia, e depois esse produto tem que ser registrado como medicamento, tá? Então, a RDC 327, ela trouxe, além disso tudo, ela trouxe uma nova categoria de produto, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas a cannabis medicinal não é considerada medicamento, pelo menos não para a Anvisa, tá? É considerada produtos de cannabis, tá? Então, foi criada aí uma nova categoria de produtos. Então, assim como a gente tem a categoria de medicamentos, categoria de saneantes, né? A gente tem a categoria produtos derivados de cannabis, tá? E por isso que é um pouco mais complexo, né? A gente tem uma nova categoria, então outras coisas que se aplicam ali. E com isso a gente surge aí uma demanda enorme para profissionais que entendam dessa legislação, né? Porque todas as empresas que trabalham nesse mercado precisam de alguém para auxiliar e guiar em relação a essa parte de legislação, né? Porque assim como a gente tem as empresas, né, todas as empresas que seguem aí qualquer coisa da Anvisa, né? Mas principalmente de medicamentos, né? Tem que seguir ali várias coisas rigorosas em relação à legislação, né, para poder funcionar, né? Então, desde lá
da abertura da empresa, né, para ter um funcionamento, você precisa de uma autorização de funcionamento, que é uma AF, né, que você precisa registrar na Anvisa, então você precisa de um profissional para te direcionar a isso, tá? Bom, em 2025, a gente teve aí o projeto de lei em tramitação para regulamentar o cultivo e produção nacional, né? Então, como a gente estava comentando lá no início, a gente está tendo essa conversa já. Então, já se avançou bastante. E com isso, né, em breve, se a gente tiver aí a regulamentação do cultivo, o que a gente vai ter? Uma expansão enorme nesse mercado, tá? Porque a gente vai aumentar a produção nacional. Então, a produção nacional, que hoje é pequena, porque a gente precisa importar matéria-prima, né? Porque se a gente não pode plantar aqui, a gente tem que importar essa matéria-prima para poder produzir aqui. A CR já pode produzir aqui? Sim, já pode produzir aqui. A 327 permite isso. Então, já tem indústria farmacêutica que já produz aqui, tá? E em breve a gente vai ter aí expansão em relação à parte de cultivo. Então, a gente vai ter a cadeia completa aqui no Brasil. Então, a gente vai precisar de gente que saiba cultivar, que saiba fazer controle de qualidade desse produto, né? Que saiba formular esse produto. Então, a gente vai precisar de bastante gente aí que saiba bastante coisa, né? Então, em toda a cadeia da produção aí do produto, tá? E a gente tem aí avanços na produção local, reduzindo essa dependência da importação, tá? A importação ainda é a principal via de acesso, tá? Mas a produção nacional está em desenvolvimento acelerado, né? Como a gente viu. Bom, então, em relação a alguns mitos e barreiras que ainda existem, né? Então, diferenciar o uso terapêutico do uso recreativo. Então, aqui é onde entra o papel fundamental dos profissionais de saúde, então, seu papel, tá? Diferenciar o uso terapêutico do uso recreativo, explicar isso para o paciente, explicar isso para a sociedade civil, tá? Para que a gente permita aí os avanços, tá? Então, a cannabis medicinal, ela tem foco exclusivo nos benefícios terapêuticos, que são comprovados cientificamente, tá? Com dosagem controlada, com a prescrição médica, acompanhamento, tá? E segurança e eficácia, né? Respaldada ali de estudos científicos, né? Aprovação regulatória, tá? Então, médicos e profissionais de saúde são essenciais, tá? Na prescrição e na orientação adequada dos pacientes, bom? Então, o que não é cannabis medicinal, tá? Não é para ser automedicação, não é para uso recreativo, não é uma solução milagrosa, embora a gente veja muitas pessoas querendo usar para qualquer coisa, né? Porque a gente já viu aí que embora existam alguns estudos para quase todas as patologias, então a gente tem mais de 70 patologias aí que tem pelo menos algum estudo em relação a cannabis tratando alguma patologia, né? Não é uma solução milagrosa e ela não vai solucionar todos os problemas, ela não vai servir para todas as patologias e nem para todas as pessoas, tá? É muito individual por conta do nosso sistema endocannabinoide, tá? E ela também não é uma área sem regulação, né? Como a gente viu, ela já é regulada e muito bem regulada aqui no Brasil. E a gente precisa de profissionais qualificados que entendam também essa regulação, tá? Que não tenham medo de atuar. Então, ela é um tratamento médico aí regulado, tem uma terapia baseada em evidências, tá? A Maca está perguntando em relação ao efeito nutracêutico, né? Tem efeito nutracêutico também, né? Inclusive, porque também é um alimento maravilhoso, né? Inclusive, é uma das sementes mais ricas aí de alimentos, tá? Porque ela tem ômega 3, ômega 6, ômega 9, proteína. Então, em relação ao alimento, aí é um dos melhores do mundo, tá? Opção aí complementar validada, né? Então, muitas vezes não vai ser o tratamento único, não vai ser ali a cannabis sozinha, né? Vai ser
uma complementação ao tratamento do paciente. Então, muitas vezes o paciente já ali tem um uso crônico de outros medicamentos, mas você vai adicionar para poder diminuir, por exemplo, o uso de benzodiazepínico, né? Ou diminuir ali o uso de uma morfina, por exemplo, para pacientes que têm muita dor, tá? E por aí vai. E temos aí um mercado profissional estruturado e crescente, tá? E aí entram aí várias e várias oportunidades para profissionais de saúde, tá? Então, o que que a gente tem? A gente tem um mercado com uma demanda crescente, tá? Por conhecimento técnico qualificado, porque a gente precisa de profissionais com produto, profissionais que vão orientar sobre o produto, profissionais que vão vender esse produto, né? Entre muitas outras coisas, né? Um mercado expandido, novas posições e modelos de negócio surgindo, né? Então a gente tem empresas diferentes, né? Então, para quem está fora do mercado, nem deve imaginar, né? As diversas possibilidades que tem dentro, né? E pioneirismo, né? Oportunidade de ser referência na área, né? Então, né? Como a gente está crescendo ainda, está começando, a demanda está enorme. Então, para vocês terem ideia, a gente tem mais de 600 mil médicos no Brasil, e desses 600 mil, a gente só tem 1% prescrevendo, né? E a gente tem aí 873 mil pacientes já, fora os outros que querem começar, mas eu encontro um médico para prescrever, um dentista para prescrever, né? Então, quem começar agora vai sair na frente, né? Independente ali de qual área que você vai atuar dentro desse mercado, como é um mercado novo, com grande demanda, quem começar agora vai sair na frente, tá? Então, para vocês terem uma ideia, recentemente tive contato de uma associação que estava procurando um farmacêutico, tá? Com salário ali de cerca de 9 mil reais, e não tinha ninguém qualificado, tá? Então, tem pouca gente ali qualificada para atuar nessa área. Então, quem já se especializar agora, aprender, querer atuar, já entrar nesse mercado, vai conseguir facilmente se colocar e se tornar referência, tá? Bom, amanhã a gente tem a Masterclass, né, do mercado canabinoide e as novas carreiras na saúde, que a gente vai aprofundar essas oportunidades, né? A gente já falou um pouquinho aqui, mas amanhã a gente vai trazer aí mais detalhes, né? A gente vai focar nisso. Então, como a gente hoje conseguiu conversar, né, explicar o que que é esse mercado, amanhã a gente vai falar, né, quais são os perfis, que tipo de vaga que é, onde você pode procurar essas vagas, né, fora as outras coisas que você pode fazer mesmo como empreendedor e tudo mais, tá? Então, não perca a nossa Masterclass amanhã às 8 horas da noite, tá? Vai ser ao vivo também, tá? Então, se você tá lá no nosso grupo, lá no nosso clube, você vai receber o link, tá? Com antecedência, então, não percam, tá? Bom, o futuro da saúde passa pelo conhecimento canabinoide, né? Então, a gente viu que ele é um mercado consolidado, já regulamentado em expansão acelerada no Brasil, né? Com protagonismo profissional, onde profissionais preparados serão líderes da transformação. E o momento de agir, né? Invista no seu aprendizado para aproveitar as oportunidades, né? Então, esteja preparado porque as portas estão abertas, tá? E o conhecimento é a ponte entre a oportunidade e o sucesso do mercado canabinoide, tá? Então, capacitem-se, conectem-se e atuem, tá? Então, eu convido vocês amanhã para a nossa Masterclass, né, sobre o mercado canabinoide e as novas carreiras na saúde. Então, a gente vai falar mais sobre as oportunidades, tá bom? Então, agradeço demais a presença de todos vocês e amanhã a gente continua a nossa aula, tá bom? Muito obrigada e boa noite para vocês e até amanhã.